Meus irmãos, João Batista. Nesse texto que nós lemos aqui, é interessante porque Lucas, ele faz questão de situar João no tempo, na história. E ele cita aqui, quando João estava anunciando ou preparando o caminho para o Senhor Jesus. João, ele é o precursor de Cristo, como os irmãos sabem. Ele veio para preparar o terreno, por assim dizer. E Lucas faz questão de situar João na história, e aí ele vai citar vários prefeitos, vários governadores que estavam naquela região sob o domínio do Império Romano. Ele faz questão de citar quem era, em qual lugar estava presidindo. Obviamente ele estava querendo trazer um relato do período cronológico quando João surgiu anunciando essas coisas. Lucas faz questão de situar dentro da história o período em que João Batista surge como este profeta que clama no deserto. Esse profeta que anuncia o Filho de Deus, o Messias. Ele é o profeta que aponta para o Filho de Deus. E é interessante que Lucas também faz questão de ressaltar quem eram os líderes religiosos que estavam ali naquele período. Os líderes religiosos que estavam, por assim dizer, a não só ouvir João, mas questionar quem era João, a questionar quem era o Messias, ou quem seria Jesus também. Lá na frente isso vai continuar no ministério de Jesus, mas já começa com João. João se levanta, será que esse é o Messias? Então vamos questioná-lo. Depois vem Jesus, a mesma coisa, continua esse questionamento. Duas coisas aqui me parecem muito claras. O profeta, ele vem para denunciar o mal, tanto dos reis, dos governadores, que precisavam de arrependimento diante de Deus e olhar para o Messias, como para os líderes religiosos, que também se intitulavam filhos de Abraão, e que eles também precisariam se arrepender e crer. João nos deixa uma lição muito clara sobre o Evangelho. O Evangelho que não é entregue sob meia-verdade, ou meias-verdades. Um Evangelho que não é apresentado de maneira escondendo o que é necessário. Os irmãos, lendo esse texto que nós fizemos a leitura completa, vamos ver que o próprio João vai lá na frente, isso vai mostrar, porque ele perde a cabeça, né? Quando ele denuncia o que estava acontecendo num palácio. Então era um homem que, de certa forma, embora tenha surgido do deserto, criou uma certa fama. O povo começou a escutá-lo, ouvi-lo, e parece que era uma multidão, a ponto de ele ficar, entre aspas, né, importante poder ter acesso a Herodes, ter acesso a pessoas que governavam, a pessoas de poder. Tanto é que quando ele faz a denúncia, né, de um estar possuindo a mulher do outro lá entre os que presidem a cidade, ele tem esse acesso. E se ele tem esse acesso é porque ele foi convidado a ter. Mas o interessante, meus irmãos, é que este homem, ele mesmo diante de uma autoridade que ele poderia temer a sua própria vida, obviamente, ali não tinha escapatória, o que ele dissesse que ia acontecer com quem quer que seja, que estivessem sujeitos a eles, aconteceria.
João não mede, João não dilui o Evangelho, João não mascara a verdade. Ele é um homem, um exemplo para nós nesses dias. Ele é o profeta. Nós que anunciamos a profecia de Deus, nós como profetas do Senhor, devemos ter apreço pela verdade, mesmo que isso cause transtorno naqueles que escutam. É interessante que é muito similar o início e o anúncio de João Batista, do seu ministério, e também de Jesus. Se os irmãos observarem, quando Jesus também começa o seu ministério, ele começa com a mensagem de ir convocando o povo ao arrependimento, convocando o povo a chorar os seus pecados, a se voltarem para Deus. Este é o Evangelho. Nós podemos pensar qualquer outra coisa, mas o Evangelho está pautado no arrependimento e na fé. Não há Evangelho sem esse chamado ao arrependimento e à fé. Isso se dá pelo entendimento da nossa necessidade, da necessidade humana, da necessidade dos homens, da necessidade daqueles que carecem da graça de Deus. É tão interessante isso que aqueles homens da época, vistos como pessoas puras, pessoas, se fosse contextualizar, seria nós aqui e outros tantos religiosos que existem no nosso país, né? Seriam os religiosos que diziam assim: olha, nós temos por pai Abraão. Nós poderíamos dizer assim: nós temos por mestre a Cristo. E João, ele coloca aquilo ali de uma maneira muito clara e objetiva para aqueles homens, dizendo: olha, não adianta você dizer que tem por pai Abraão, se sua vida está debaixo de pecado. Se você vive uma vida sem arrependimento e sem fé, se você vive sem buscar a Deus, sem chorar aos pés do Senhor, sem reconhecer as suas faltas diante de Deus, sem entender que o Evangelho é um chamado a se aproximar de Deus, e para se aproximar de Deus é preciso se lavar no sangue do Cordeiro, e esse lavar envolve também um arrependimento. E João vai mostrar isso claramente, dizendo: olha, saiba que o machado está posto à raiz da árvore, e se essa árvore não produzir bom fruto, ela vai ser cortada e lançada fora. E aí João entra e é isso que eu quero focar aqui. João entra em exemplos práticos. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã não é simplesmente uma vida que se reúne com outros irmãos para um culto público apenas. Isso é um dever nosso de cultuar a Deus solenemente. Deus nos chama a esse culto público. Mas João, ele vai responder algumas demandas, algumas interrogações, algumas perguntas que lhe são feitas. Uma pergunta simples: então, está certo, se a raiz está posta, se o machado está posto à raiz da árvore, se nós estamos a ser cortados dessa ligação, desse vínculo com Abraão, então o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente tem que proceder? E aí ele vai falar algumas coisas. Ele vai falar, em primeiro plano, da questão de sermos misericordiosos com os que necessitam. Em segundo lugar, ele vai falar de como nós agimos através da nossa profissão. E aí ele traz duas coisas distintas. Um lado, que é o publicano que cobra os tributos. O outro é o soldado. Um lado da segurança, outro lado em que, vamos dizer assim, mantém o Estado, né? É interessante isso, meus irmãos, porque João fala de uma coisa muito prática. Ele vai dizer assim: o que é que você faz no seu trabalho?
Então, é assim que você tem que agir no seu trabalho. Ele vai dizer. Ele vai dizer, olha, se você é um cobrador de imposto, não vai chegar e dizer, se o rei disse, olha, é 2 denários, não vai dizer ao cidadão que o rei mandou cobrar 4 denários e ficar com 2 denários, massacrando mais ainda aquele que está pagando os impostos ao rei. João estava falando de questões práticas, de como nós agimos. Então veja que ele parte para a vida religiosa, ele não fala dos aspectos religiosos. Isso é interessante, porque ele poderia estar dizendo assim, olha, vocês estão simplesmente fazendo o sacrifício errado, vocês estão apenas cultuando a Deus de maneira errada, ou estão deixando de cultuar a Deus como deve cultuar, ou estão deixando de ir aos cultos como deveriam ir, ou apresentar o animal com defeito, ou seja lá o que for. Não, ele não foi para a área da cerimonial, a área da cerimônia, né? Cerimonial dos cultos, não. Ele foi para a vida de cada um, atingindo inclusive suas profissões, sua vida cotidiana, sua vida em que olha para o seu lado e vê um necessitado e estende as mãos. Olha a sua profissão e não faz dela um proveito próprio, nem age fraudulosamente, nem de maneira que seja condenável. Então veja que João vai apontar para as pessoas e tratar com elas aquilo que elas vivem no dia a dia. Então, se João olhasse para alguém que, dentro de um lar, um marido que bate na esposa, ele diria assim, deixa de bater na sua mulher, né? Se ele olhasse para um comerciante, né? Deixe de fazer a coisa errada naquilo que você está fazendo. Se ele olhasse para qualquer uma outra profissão hoje, faça a coisa certa. Olha, você é um construtor, então bota o cimento adequado para o negócio não cair. Daqui a 20 anos vai cair em cima dos outros, vai matar a gente. Você não está se preocupando com isso, não, porque vai gastar um pouquinho mais. Não. Olhe, faça a coisa certa. É assim que você deve agir. Então, ele vai tratar do nosso dia a dia, do que eu e você faz. Ele traz essa realidade de filhos de Abraão, a fé, para a experiência prática, para a vida prática. Você é soldado? Então veja só, olha, não vá maltratar ninguém porque você é soldado. Não dê denúncia falsa. Não dê denúncia falsa. Então ele vai falar exatamente a cada um em particular. E isso é interessante, irmãos. É muito interessante porque a religião aqui é tratada não com o que nós fazemos no culto público e na igreja, mas é tratada com aquilo que nós vivenciamos, tanto como pessoas como profissionais. Então, João vai tratar de uma realidade muito, vamos dizer assim, muito extra-templo, fora do templo, não é? Extra-templo, como nós nos relacionamos lá fora, dentro da nossa própria casa, com os nossos. A relação de cônjuges, a relação de pais e filhos, não é? Como também como profissionais. O que fazemos ou deixamos de fazer, se aquilo denigre ou não a nossa imagem como cristão, se aquilo está em sintonia ou não com a nossa realidade de fé. O que João está mostrando aqui para esses homens? Ora, a verdadeira religião, ela parte do princípio de que você procura agradar a Deus naquilo que você faz, não só naquilo que você diz que é serviço a Deus, porque tudo é serviço a Deus, mas naquilo que você é, e é intrinsecamente relacionando-se com o que você faz. Então, o que havemos de fazer é a pergunta. E aí ele vai dizer, olha, você sabe muito bem o que você deve fazer como cristão. Você sabe muito bem
o que você deve fazer como cristão naquilo que você faz no seu dia a dia. Eu tenho uma absoluta certeza aqui, irmãos, que o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras são claras para você, no que você faz como cristão. Então, naquilo que nós já erramos, aí João diz, olha, se arrependa. Naquilo que eu já fiz de errado na minha vida cotidiana, João diz, olha, é hora de se arrepender. E tomar a consciência de que não devemos fazer mais essas coisas, porque iremos prestar contas, isso é pecado. É por isso que ele está dizendo, olha, vocês vão ser cortados. Vocês vão ser cortados. E quando João faz essa denúncia, e quando João anuncia isso e fala de maneira clara aquelas pessoas, eles começam a ter uma perspectiva, uma expectativa de João diferente. Oxe, será que esse daí é o Messias, hein? Será que esse é o Messias, já que está chamando a gente ao arrependimento de pecados, à purificação, está batizando aí, nos deixando puro de novo? O batismo era isso, era ser lavado, purificação. Olha, os seus pecados vão ser perdoados, aquilo que você estava fazendo de errado, não é? Não faça mais, que você não seja acusado pelos lados de fora como uma pessoa má, como uma pessoa ruim, porque é pelos frutos que se conhece a árvore. É isso que ele diz. É os frutos. Quem produz bom fruto não vai ser cortado, mas quem produz fruto mau será cortado. É os frutos aqui que ele faz questão de ressaltar. E aí o povo começa a pensar no íntimo, olha, ele está denunciando os nossos pecados, será que ele é o Messias? E aí mostra uma característica muito evidente em João que nós devemos também levar para as nossas vidas. João tinha uma multidão seguindo, João tinha reis o consultando, os próprios líderes religiosos querendo saber quem ele era. Ele podia dizer assim, agora eu sou o bambamã, eu estou famoso. Eu sou. Mas aí ele se coloca no lugar dele e diz, olha, eu não sou Cristo, eu só batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu. Meus irmãos, isso é um ensino de humildade para a nossa vida cristã. Às vezes nós queremos ser mais do que somos, como mensageiros do Evangelho, como crentes, mas nós devemos nos colocar no nosso devido lugar. E Cristo deve estar sempre sobre nós, acima de nós. E João faz questão de ressaltar isso para os seus ouvintes. Vocês estão me seguindo, vocês estão vindo atrás de mim, eu estou famoso no meio de vocês, mas eu estou aqui apenas preparando o terreno para falar de Cristo, para apontar e ressaltar a Cristo. E é isso, meus irmãos, porque João é aquele que foi visto batizando o próprio Cristo. E João tem essa consciência, porque quem batizava era maior nesse sentido assim. Tanto é que quando Jesus vai ser batizado por João, João diz, opa, eu não, como é que eu vou te batizar? Como é que eu vou batizar o Senhor? Pode batizar. Essa relação de humildade que João mostra na sua vida como profeta, que nós devemos também trazê-la para a nossa vida em todas as áreas, em todo o aspecto da nossa vida, sabendo que estamos a serviço de Cristo, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa faculdade, seja lá onde for, vamos nos colocar no nosso lugar e que Cristo seja a evidência. É por isso que as obras nos são cobradas. Elas nos são cobradas porque se nós somos boas árvores, não podemos produzir maus frutos. Se nós
somos videira, nós não podemos produzir abacate, não é? Ou produzir qualquer outra coisa, senão uva. Então, aquilo que nós somos, nós produzimos. A planta, a árvore que você é, você produz. Se a planta está doente, vai produzir o fruto também doente, raquítico, ruim, enfim. E é preciso que nós olhemos para nós mesmos. João Batista é um exemplo claro, tanto na sua vida como naquilo que ele anunciava, ele pronunciava aos seus ouvintes. É preciso, meus irmãos, que a gente compreenda que o Evangelho não pode ficar nas quatro paredes. Nós falhamos, mas graças a Deus que o Evangelho é um chamado ao arrependimento. É um chamado a olharmos para a nossa vida e dizer, olha, isso que eu estou fazendo realmente não está de acordo com o Evangelho, não está agradando a Deus. Preciso mudar. Eu preciso fazer aquilo que agrada a Deus. E sermos uma árvore que produz bons frutos. João, quando ele, diante de Herodes, ele faz algo que talvez muitos de nós não tivesse coragem de fazer. Denunciar o pecado daquele homem. Às vezes, nós estamos com uma pessoa diante de nós que precisa apenas de uma palavra direta, verdadeira, e por algum motivo, não sei qual, muitas vezes vergonha, enfim, nós nos calamos e não damos a oportunidade das pessoas se arrependerem diante de Deus. É preciso que tenhamos ousadia e coragem, como também teve João Batista. Veja, João não estava xingando ninguém aqui não, viu? Embora a mensagem seja muito dura. Ele estava simplesmente ressaltando as verdades daqueles homens. Tanto é que alguns deles, não foram todos, porque a gente vai ver em outras passagens que os religiosos continuaram duros, mas uma parte da multidão ali pelo menos perguntaram, né? O que a gente tem que fazer então? Olha, aquela multidão está perguntando a um homem que chamou eles de víboras. Raça de víboras. Quem vai fazer você? Quem vai livrar vocês do que está para vir aí sobre vocês de mal? E o que é que a gente tem que fazer, João, então? Outros não. Outros pediram a cabeça de João. Outros morreram nos seus pecados. Mas muitos procuraram saber de João o que deveria ser feito. Meus irmãos, o nosso compromisso é com a verdade e com Cristo. Deus faz coisas que não do nosso jeito, faz coisas como a gente nem imagina. Porque se os irmãos olharem para a mensagem de João e para a mensagem de Jesus, e muitas delas vê que tinha seguidores, é só pela misericórdia e graça de Deus, viu? Porque eram mensagens muito duras. Alguém chegar para você, para Jesus, e dizer, eu quero seguir o Senhor. Ah, você quer me seguir por quê? Então, peraí, vem cá. As raposas têm correios. Parece que Jesus fazia de tudo para o cidadão dizer assim, eu não quero mais não. Parece que Jesus fazia de tudo dizer para o cidadão dizer assim, não quero, então não quero seguir não. Não, eu quero seguir. Olha, você quer me seguir? Então saiba de uma coisa, tem que carregar a cruz, viu? É sofrimento, você quer mesmo? Então, era uma mensagem que parece que acuava mais ainda, tentava, ou você é ou você não é, ou você quer ou você não quer, mas você não tinha dúvida do que era. Não era oferecido uma coisa e dado outra, não. O que era oferecido era dado, né? O Evangelho, muitas vezes, que nós queremos apresentar às pessoas, é um Evangelho diluído, um falso Evangelho, que quando essas pessoas olham de fato o que é o Evangelho, aí ficam meio que perdidas dentro da igreja. Então, meus irmãos,
a mensagem que João nos deixa é uma mensagem de humildade e de uma vida que olha para a nossa vida cotidiana. E naquilo que nós tropeçamos, devemos pedir perdão a Deus e viver esse evangelho produzindo bons frutos. Então não entenda que a sua religião ou o seu cristianismo é simplesmente o seu trabalho aqui na igreja, não. É aquilo que nós não contemplamos como religião. Os puritanos faziam uma coisa muito interessante, e eles estavam certos. Nós é que estamos errados. Não existia santo e profano. Tudo deveria ser separado para o Senhor. Então eles entendiam que não importava se estavam cultuando a Deus na igreja ou se estavam lá cortando uma lenha. Cortando uma lenha. Eles entendiam que tudo deveria ser vivido para a glória de Deus. Eles não faziam diferenciação. A vida deles lá deveria proceder corretamente como um culto a Deus. Porque eles prestavam conta de toda a sua vida a Deus. Então não havia profano e sagrado. Tudo era sagrado. E se aquilo que eu estou fazendo é profano e dizendo que é sagrado, ó, misericórdia. Né? Então, se eu estou agindo de maneira errada, aquilo ali está sendo maculado diante de Deus, porque eu estou apresentando aquilo a Deus. É por isso que Paulo vai dizer lá nas suas epístolas que os servos devem servir ao seu Senhor como ao próprio Deus. Porque eu olharia para o meu patrão e diria assim, porque eu tenho que servir a ele como eu sirvo a Jesus? Porque para o crente não tem diferença, você está servindo a Deus, você tem que agir corretamente. Não está gostando do seu chefe, não? Então, peça demissão e vá embora. Mas não faça coisa errada para prejudicá-lo, para fazer. Porque você deve fazer como você estivesse fazendo para Jesus. É isso que diz o texto. Aí diz, olha, se você é chefe, não vá maltratar os seus subordinados, não. Ora, eu como crente, como é que eu vou maltratar os meus subordinados se eu tenho que agir como se estivesse servindo a Deus? Olha lá, meus irmãos, tem que estar fazendo a coisa correta. Ou seja, se numa empresa eu sou chefe, eu tenho que exigir aquilo que é de correto. Mas eu não posso ser uma pessoa ruim, que faz o mal, que tenta massacrar, que tenta fazer a coisa errada. Ou seja, veja que a Bíblia sempre nos leva para a nossa vida do dia a dia. Então é por isso que Jesus vai dizer àquela viúva, aquela viúva não, dando aquela lição sobre o perdão, que quando a gente tem alguma coisa contra o outro, que antes de apresentar a nossa oferta diante de Deus, vá se reconciliar. Mas por quê? O que é que tem a ver o que eu fiz lá fora com o meu culto? Tem tudo a ver. Porque é uma coisa só, não está separado. Você não é uma coisa lá e depois vem aqui, espera aí, deixa eu deixar de ser o que eu sou e agora eu sou outra coisa. Não é, você é o que é. Então é por isso que Jesus diz, olha, antes de você apresentar a sua oferta no altar, vá lá e se reconcilie com seu irmão. Porque faz parte desse oferecimento a Deus. Não há uma distinção entre profano e sagrado nesse sentido. Nossa vida, tudo que nós fazemos na nossa vida deve ser santo ao Senhor, ou em santidade ao Senhor. É por isso que Paulo, quando começa capítulo 12 de Romanos, rogo-vos, pois irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, né? Ele fala da nossa vida como uma vida de culto a Deus. Uma vida de culto a Deus. A nossa vida é uma vida de culto a Deus. Então veja aqui que o João já começou falando sobre isso. Jesus falou sobre isso. Paulo e outros apóstolos falaram sobre isso. Então quer dizer que o Evangelho é isso. O Evangelho não é desassociado da nossa vida cotidiana. O Evangelho não é simplesmente um momento de culto aqui na igreja. O Evangelho
é o reflexo da palavra de Deus no nosso dia a dia. E para isso nós somos chamados ao arrependimento, a mudar conforme a palavra, né? Obviamente. A mudar conforme a palavra. Nós estamos sendo forjados, irmãos, ao caráter de Cristo. Aquilo que nós cometemos ontem de errado, nós somos chamados a fazer correto amanhã, e assim sucessivamente. Então as nossas falhas vão sendo cada vez mais aparadas, né? Tiradas, para que a gente possa, de fato, sermos agradáveis a Deus. Isso não acontece da noite para o dia, mas isso acontece a partir de uma consciência de que não há separação da nossa vida. Nossa vida é uma só e deve ser para a glória de Deus em qualquer momento, seja no que anunciamos, seja no que fazemos. João Batista, esse homem começou a anunciar o Evangelho dessa maneira. Então, desde o princípio do Evangelho é assim. Jesus fez assim também, os apóstolos, e nós não podemos agir diferente. Que Deus nos abençoe.